Eita, tudo bem por aí? Estamos chegando para mais uma edição do Agro Record aqui na tela da Record Paulista. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência, preferência e principalmente pela inestimável confiança. Hoje, domingo é 25, o mês é maio, o ano é 2025 e estes são os principais destaques da edição de hoje. A gente vai trazer uma reportagem muito especial que vai trazer detalhes a respeito ou sobre o fascinante orquidário de Bauru. E a gente vai falar também, através de uma outra reportagem, a respeito de um tema que foi amplamente discutido numa das maiores feiras agropecuárias do país. A transição familiar nesse universo potente, pujante do agronegócio. Na Receita da Fazenda, uma delícia! Tem panceta. Portanto, meu amigo, portanto, minha amiga, se aconchegue no sofá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Agro Record começou. Matéria de capa da edição de hoje fala a respeito de um lugar que é especialíssimo em Bauru. Estou falando do extraordinário orquidário da cidade. As muitas espécies, os cuidados necessários, enfim, reportagem especial para você. São mais de 20 mil espécies de orquídeas no mundo todo, de várias cores, formatos, tamanhos e aromas. Elas representam 8% de todas as plantas conhecidas pela humanidade. A gente está falando da família mais numerosa do planeta, são mais de 20 mil espécies. Nós encontramos praticamente no mundo inteiro, né? Só não vamos encontrar nos desertos, em áreas com muito gelo, muito frio, ou seja, os extremos, né? Podemos encontrar elas terrestres, rupícolas ou rupestres, que são orquídeas sobre as rochas, né? E epífitas, que são a grande maioria, na verdade, que são orquídeas que vivem sobre árvores. E bom frisar que elas não são parasitas, né? Elas não sugam nenhum nutriente ou seiva da planta, né? Só usam a planta como suporte. No Jardim Botânico Municipal de Bauru, são 147 espécies, distribuídas em 1.354 vasos. Inclusive, muitos aqui estão expostos há mais de uma década, justamente para manter a perpetuação da espécie. Nesse momento, apenas algumas estão florindo. Normalmente, as orquídeas florescem uma vez no ano, dada os estímulos que os vários meses do ano ou épocas, né, vão fornecendo para elas. Existem alguns truques de manejo em algumas espécies que podem fazer com que elas sejam estimuladas ao florescimento em mais uma vez do ano. Por exemplo, quais truques, qual a espécie aí mais fácil de cuidar em casa ou de ter num sítio, numa chácara, enfim, depende do ambiente? Eu acho que o mais importante do que o truque de poda ou adubação é você ter, se você se interessa por orquídea, ter várias espécies para que durante o ano inteiro você tenha sempre uma florescendo. É o que acontece aqui no Jardim Botânico de Bauru, né? Muitas pessoas acham que quando vão visitar o Jardim Botânico, todas as bancadas vão estar florescidas, né? Como se fosse uma exposição de orquídeas. Na verdade, não. Aqui é uma coleção onde que se a pessoa quiser ver a nossa diversidade dentro da nossa coleção, ela tem sempre que visitar o Jardim Botânico para ver que cada momento do ano, né, cada estação do ano tem sempre algumas espécies florescendo. É aí que está a graça na natureza. Para mantê-las saudáveis, há um monitoramento diário do orquidário. As que ficam doentes são enviadas para o quarentenário, uma espécie de hospital das plantas. As orquídeas podem ser cultivadas como as que estão aqui no orquidário, mas também podem nascer de forma espontânea na natureza. Aqui na área externa do Jardim Botânico de Bauru é possível encontrar algumas espécies. São sementes que chegaram com a ação dos ventos. Aqui embaixo a gente tem uma braçávula, né, que é uma orquídea típica aqui da região do Jardim Botânico. Ela nasceu aqui espontaneamente, né, e está se desenvolvendo há vários anos aqui. Aqui tem uma curiosidade para a gente citar, que as orquídeas, embora exista orquídeas terrestres, rupícolas que vivem sobre rochas aqui, a maioria das orquídeas que a gente tem são epífitas. O que é isso?
são orquídeas que vivem sobre as árvores, né? Elas, é muito bom salientar que elas não são parasitas, que é uma coisa muito comum das pessoas confundirem, né? Ou seja, elas não sugam nenhum nutriente, nenhuma seiva das plantas onde elas habitam, elas só usam como suporte. E de curiosidade, né, para ver esse epifitismo, precisa que o ambiente tenha muita umidade relativa do ar, uma umidade alta, né? E nesse caso, como ela está fora de uma floresta, fora do ambiente ideal, ela acabou se instalando mais próximo do solo. Por quê? Porque aí a condição de umidade é mais favorável para a sua existência, né? Então ela está aqui há vários anos e todo ano ela dá uma florada espetacular para a gente. Essa orquídea que a gente está vendo aqui é uma orquídea que se chama Catasetum, é uma orquídea bem conhecida para quem coleciona orquídeas, né? É uma planta bem rústica, fácil de cultivo, né? E ela tem se dado muito bem, a gente tem observado na arborização urbana da cidade. Então a gente encontra ela nas árvores mais antigas da área urbana, ela se adaptando e se desenvolvendo muito bem, né? Então essa é uma planta bem fácil para os iniciantes do cultivo de orquídea, né? O Catasetum, tá? E aqui ela nasceu naturalmente, né? Nessa palmeira e está se dando super bem aqui e desenvolvendo bem, está cheio de brotos novos ali em cima e a gente tem observado que ela está se instalando bem aqui nas áreas da visitação do Jardim Botânico. As flores das orquídeas são especializadas em diversas formas de polinização. Por isso, a variedade é tão grande e os locais em que são encontradas também. Mas, apesar dessa complexidade na relação com o meio ambiente, o engenheiro agrônomo garante: cultivá-las é fácil. Normalmente, todas essas orquídeas são fáceis de cultivar. Na verdade, as orquídeas tem-se a ideia que é uma planta de difícil de cultivo, mas pelo contrário, ela é muito fácil, o segredo está só no ambiente que ela vai ficar e a quantidade de água que você vai colocar nela. Água uma vez por semana? Na verdade, depende da época do ano e da intensidade de calor e da umidade relativa do ar, né? Quanto mais quente e menor a umidade, maior a frequência, e quanto mais chuvoso, menor a frequência, e mais frio também, menor a frequência. Um segredo é colocar o dedo dentro do substrato, se ele estiver seco, a gente molha. A maioria delas, né, não gosta de muita luz, tanto que aqui, se você for ver, a gente cria essa atmosfera artificial através da tela de sombreamento para tentar imitar a natureza na sua quantidade de luz, né? Dentro das nossas casas, a gente vai procurar uma janela não com sol direto, uma luz indireta para poder cultivá-los, né? É lógico que tem algumas espécies, como o Dendrobium, por exemplo, que aceita um pouquinho mais de luz, e outras espécies que pode ser cultivada em outros locais. É bom entender que, como elas são epífitas, a gente pode também cultivar nas árvores que a gente tem em casa, ou no sítio, ou na chácara, que é uma maneira muito mais simples e de muito mais sucesso para a gente estar cultivando elas. É só amarrar elas. Só amarrar, no início tomar um pouco mais de cuidado com a rega, até ela pegar, e depois a frequência pode diminuir um pouco mais. As orquídeas a gente pode cultivá-las em vasos, em pequenos troncos ou em árvores, como eu mencionei, né? É mais comum a prática do cultivo em vasos, né? Hoje se vende uma infinidade de substrato, normalmente nas lojas especializadas do ramo. Normalmente esse substrato é uma mistura de carvão com chips de coco e casca de pinos, né? Tem que ficar de olho na troca desse substrato, que normalmente ocorre a cada 2 anos, né? Ficar de olho nas pragas e doenças que podem ocorrer nessas plantas, né, como cochonilhas, pulgões e algumas doenças fúngicas normalmente, né? As lojas do ramo também possuem alguns produtos para combatê-los, e procurar fazer cursos, né, de aprendizado para poder ir pegando essa experiência para poder ter sucesso no seu cultivo. Mais do que apreciar a beleza das orquídeas, é importante entender que elas têm uma função na natureza. E a preservação das espécies é essencial. Muitas estão ameaçadas por causa da destruição dos ambientes naturais e das extrações ilegais. Toda planta na natureza tem uma função, né? E essa troca e essa interação com a fauna
existe para a perpetuação dos dois, né? Tanto da fauna quanto da flora. Então, um usufruindo do alimento e o outro usufruindo do mecanismo desses insetos para polinização e perpetuação das espécies. Por mais que agora existam essas plantas que eu mencionei em locais comerciais para venda, ainda é muito grande o extrativismo em ambientes naturais, né? Essa prática ela é muito perigosa porque ela coloca em risco várias orquídeas em ameaça de extinção. Aqui no município de Bauru, vários locais que tinham orquídeas a gente já não consegue encontrar mais, porque infelizmente essa é a prática. No Jardim Botânico de Bauru, a gente tem uma campanha que se chama Comércio Ilegal, Não é Legal, onde a gente estimula, né, a prática de você adquirir essas plantas em locais oficiais, né, que são supermercados, né, o CEAGESP e outras lojas especializadas do ramo. Primeira parada do nosso Agro Record, segura aí, hein? Lá no terceiro bloco tem panceta, uma delícia! Mas antes, no próximo bloco, a gente vai falar de um tema que, assim, é muito importante. Aliás, em todos os segmentos, mas no agronegócio, fundamentalmente como em outros negócios, depende exatamente da forma com que é feita essa transição familiar. Segura aí, voltamos já.